Glória a Deus, aí depois desse louvor lindo, estamos aqui todos, já essa equipe linda aqui, preparada juntamente com o nosso deputado. Seja muito bem-vindo, viu, deputado? Bom dia, pastora Rose, pastora Analice, bom dia, Adma, Joel, bom dia a todos que nos acompanham neste programa tão querido, povo de Deus que está ligado numa programação sadia para a família. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado, viu? E estamos aqui, ó, com essa equipe linda aqui, né? Aquele sorriso, aquele bom dia, rapaz do Senhor. Bom dia, pastora. Bom dia, nossos telespectadores. Bom dia, Rio Branco. Todos que estiverem nos assistindo, né? Bom dia, que Deus nos abençoe. Quase hora do almoço, mas tem coisas legais para nós. Vamos lá. Glória a Deus. A paz do Senhor, Adma. A paz do Senhor. Bom dia a todos telespectadores, né? É porque a pastora está falando, ô palavrinha difícil. Você que não está vendo a gente do outro lado da telinha, tá bom assim? Melhor? Tá bom, é melhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. E que, através desse momento que estaremos aqui, que Deus possa também estar trazendo novidade ao seu coração, né? E alguns esclarecimentos que nós estaremos fazendo aqui também, porque o povo de Deus também precisa estar informado. Com amém? certeza. E falando em novidade, eu quero aqui, antes de começar essa entrevista, prepare e fique ligadinho, porque tá cheio de perguntas aqui. Eu quero falar e mandar um beijo para Savana. Savana aí, olha que coisa linda aí nessa tela aí, ó. Final de ano chegando, viu, Joel? Comprando para a esposa, viu, deputado? Olha as peças lindas aí na sua tela, ó. São peças lindas, folheadas aí, tá? E a Savana vem com uma novidade, está no Shopping Via Verde agora, você encontra Savana lá. Savana, um produto com qualidade, preço de fábrica, parcelamento, e também tem uma loja lá na Avenida Ceará, 371 Habitasa, e também no shopping, tá? No Shopping Via Verde, lá está Savana Joias. Aquele beijo para todos ali da Savana. E quero também falar da Pizzaria do Celinho. A pastora Analice ainda não lhe convidou, Joel? Não. Mas tá chegando o final de ano, ela vai lhe convidar para a melhor pizza da cidade. É um sabor inconfundível. Fica ali na rua Martiniano Prado, 244. E você pode ligar, tá aí o número na telinha, você liga e ela chega quentinha na sua casa. Pizzaria do Celinho também são os nossos parceiros. Mas, deputado, olha, eu estou muito feliz do senhor estar aqui conosco nesse sábado lindo aí. E eu já vou dar um tiro aqui de pergunta. Não é um tiro. Excelente. Não é um tiro, é um tiro de pergunta, né? Excelente. Eu quero começar, deputado, perguntando sobre uma votação, sobre algo assim que mobilizou muito o Congresso lá, que foi a PEC 181. Me fale tudo, não me esconda nada. Que maravilha, como é bom a gente ter essa oportunidade, pastora, de conversar com as pessoas que querem se aprofundar mais sobre tudo o que acontece no Congresso Nacional e matérias que vão influenciar tudo o que o Brasil vai fazer em matéria de saúde pública, de políticas em favor da família ou não. PEC 181, chamada PEC da vida por nós da Frente da Família e chamada de PEC do aborto por aqueles que querem a liberação do aborto a qualquer custo e em qualquer situação no Brasil. Na verdade, esta PEC, ela foi criada para a ampliação da licença maternidade de mães de bebês prematuros. Hoje a senhora sabe que uma mãe que tem um bebê prematuro, ela tem a sua maternidade, sua licença maternidade semelhante à de uma mãe de um bebê com o nascimento normal, com o tempo normal de gestação. Essa PEC foi criada para que as mães de bebês prematuros pudessem ter uma ampliação da sua licença de maternidade ao tempo de prematuridade do bebê. Ou seja, ela tem uma ampliação dessa licença maternidade para poder cuidar do seu filho prematuro. É um tempo maior. Um tempo maior, exatamente. Então, pode chegar até 240 dias de licença maternidade, dependendo, claro, do tempo de prematuridade do bebê. Muito bem, até aí uma matéria tranquila de ser votada, nada polêmico, apenas uma adequação da legislação a uma realidade dessas mães de bebês prematuros.
Só que no artigo 7º da matéria, o relator, que é um deputado também defensor da família, defensor da vida, deputado Jorge Tadeu Mundalém, ele atendeu uma solicitação nossa, da Frente da Família, para que colocasse textualmente na PEC, que é uma emenda à Constituição. Essa PEC é proposta de emenda à Constituição, ou seja, ela vai emendar o texto constitucional, que vai ter uma nova redação. E a Constituição é a lei máxima do país. Muito bem. Nesta emenda à Constituição, nesse artigo, estabelecia que, para efeito de constitucional, a vida deve ser reconhecida desde o momento da sua concepção. Espiritualmente falando, quando o anjo Gabriel é enviado a falar com Maria, está em Lucas capítulo 1, versículo 31. Ele diz a Maria: "E conceberás, e darás à luz a um filho, e ao qual porás o nome de Jesus." A concepção acontece no momento em que o Espírito Santo concebe junto no corpo de Maria, cria o embrião. Sim. Concepção, a vida começa ali. Tanto que a concepção não é depois de ela dar luz, é antes. E conceberás, e depois dará luz. Pois é, primeiro veio... A vida começa na concepção. Espiritualmente está resolvido, porque é um texto bíblico. Tanto que lá em Levítico, quando se fala de se um homem bater numa mulher e esta morrer, e o filho morrer no ventre de sua mãe, ou se ela abortar, será vida por vida. Na época da lei, da olho lei por olho. Ou seja, a vida de um adulto é semelhante à vida do bebê que estava no ventre da mãe. Então, para Deus não tem diferença. Para Deus não há diferença. É uma vida. É igualzinho. Só que um está abrigado no ventre da mãe e o outro estava já um ser humano formado. É um ser humano já nascido. Formado, ele no ventre de sua mãe está em formação. Muito bem, mas é uma vida, para Deus é uma vida. E é assassinato. Aborto é crime. No Brasil, o Código Penal brasileiro estabelece que existem duas situações, a outra foi uma decisão do Supremo, duas situações em que o aborto é permitido no Brasil. São elas em caso de estupro ou em risco de vida para a mãe, risco de morte para a mãe. Essas situações são chamadas excludentes de licitude, ou seja, se exclui a ilicitude do aborto nestes casos para preservar a saúde mental e psicológica da mãe, que foi vítima de um estupro, ou no caso de um parto, de uma situação que coloca risco de vida para a mãe, ela precisa ter a garantia de que, se houver um aborto, ela não será penalizada. Muito bem. Nisso não houve mudança nenhuma. O nosso texto da PEC 181 não retira do arcabouço jurídico brasileiro, do Código Penal brasileiro, as excludentes de ilicitude. Ou seja, nesses dois casos, nenhuma mulher será criminalizada se for necessário fazer o aborto. No caso de risco de vida para a mãe, ou se ela for vítima de estupro. Isso está garantido. Não há mudança. A única mudança é que quando você coloca na Constituição que a vida deve ser reconhecida desde a sua concepção, você fecha as portas para propostas que querem relativizar a vida e o aborto no Brasil. Vou lhe dar um exemplo. Há várias propostas, vários projetos de lei, portarias do governo Dilma Rousseff e agora, mais recentemente, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, de autoria de um partido de esquerda, o PSOL, com apoio de outros partidos como o próprio PT, que prevêem a liberação do aborto no Brasil indiscriminadamente. Ou seja, a mulher engravidou, decide abortar e até os 3 meses de gestação ela pode lá chegar na saúde pública e não, eu quero abortar. Não, mas a senhora foi estuprada? Não, não decisão. É uma decisão simplesmente de abortar em qualquer situação, em qualquer circunstância. Isso nós não podemos aceitar. Primeiro, por um aspecto moral. Nós somos defensores da vida. Nós defendemos princípios cristãos na sociedade. E esses princípios, eles dizem não respeito ao deputado Alain, dizem respeito a 86% da população brasileira, que é evangélica, que é católica e que defende a vida. E nós representamos este povo, que nos diz, deputado, defenda a vida. Nós somos contra a liberação do aborto no Brasil. Vamos voltar para o mundo espiritual. Nós sabemos a quem interessa a morte de crianças.
A quem interessa, gente? Nós sabemos que no mundo espiritual, no mundo que nós conhecemos, Satanás é o maior interessado. O diabo quer matar crianças. Satanás sempre tentou destruir a vida dos inocentes. Mas, trazendo para o nosso mundo físico, o mundo das leis, o mundo das ideias, o debate político, é simplesmente para estes grupos políticos uma questão de saúde pública. O argumento deles é: meu corpo, minhas regras. Como se a mulher tivesse domínio sobre a vida do bebê, que é uma outra vida, que é um outro corpo. Ora, se ela foi estuprada, a lei já diz que no caso de estupro ela pode realizar a interrupção da gravidez. No caso de risco de vida para a mãe, também pode ser feito. Isso não foi mudado. Agora, nós não podemos permitir que o aborto seja liberado no Brasil indiscriminadamente. O inocente, né? Um bebê que não teve culpa daquele ato dos pais, não tem como se defender, daquela relação, não tem como se defender e acaba sendo morto. Foi o que eu falei na vez passada, pastora Adma, Joel, pastora Analice. Quando a ciência avançou nos estudos acerca de fetologia, nos estudos acerca da vida intrauterina, com o advento da ultrassonografia, um médico americano chamado Bernard Nathanson, que foi um dos maiores abortistas do mundo, este homem, quando viu a primeira vez numa ultrassonografia um bebê lutando contra os instrumentos do médico abortista, que tentavam dilacerar o seu corpinho, aquele homem foi tomado de um pavor. Ele disse: meu Deus, quantas crianças eu matei. Porque ele podia ver aquele serzinho formado dentro do ventre de sua mãe, lutando contra aqueles instrumentos que são introduzidos pelo canal vaginal até chegar no útero para destruir o corpo do bebê, para depois fazer a sucção. Aquele médico se tornou um dos maiores defensores da vida. E ele produziu um documentário chamado O Grito Silencioso. Está no YouTube. Você em casa pode assistir O Grito Silencioso, o filme de Bernard Nathanson, que se tornou um dos maiores defensores da vida. Porque ele foi tomado pelo entendimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aí é muito forte, né? Para você que está em casa, né? Essa equipe linda que está aqui, estamos juntos aqui, está representando você, porque cada um vai fazer uma pergunta para o deputado, né? Falando sobre as leis, falando sobre os projetos. E eu já quero começar com você, Joel. Amém, pastora. Pastor Alain, bom dia. Bom dia, querido. Deus tem tratado no meu coração. Nós precisamos olhar. Um dos grandes problemas do brasileiro é que a gente só se preocupa com talvez 1 ou 2 dias. Mas, como a pastora Rosimaia já falou muito bem, um dia nós estaremos diante de Deus. É verdade. Um dia nós vamos prestar contas, pastor. Verdade. Nós vamos prestar contas desse programa. Verdade. Nós vamos prestar contas das pessoas que nós conversamos. Nós vamos prestar contas de tudo. Então, o diabo tenta lançar coisas, palavras mesmo do inferno, tudo assim. Essa questão do aborto é um jeitinho, pastor. A pessoa vai lá porque já a questão do sexo casual está tranquila hoje, está sossegado. Você tem que fazer o test drive. Você tem direitos, meu corpo, minhas regras. Como é que eu vou ficar 30 anos casado se eu não... Como é que eu vou casar se eu não provei, né? Não fiz igual o carro, test drive, eu casei né? aos 32 anos virgem e eu era visto como um ET. Meu Deus, você é virgem, tudo. Então assim, Glória a Deus. nós somos o pastor Alain falou muito bem disso. Então assim, eu já vou fazer minha pergunta, mas só quero finalizar. Jesus, as pessoas falam que política não se discute sim. Jesus, ele falou lá, olha, quando perguntaram a quem nós devemos pagar, a Deus ou a César, aí Jesus falou aquela resposta perfeita, maravilhosa: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então nós precisamos sim nos envolver, porque nós vamos prestar contas disso também. Com certeza. E pastor Alain, lá no juízo final, não vai ter justificativo. Quando Deus falar: por que você não se posicionou contra o aborto? Porque política não se discute. No juízo final não haverá desculpas, não haverá justificativas. Então, isso tem a ver conosco, com certeza. Então, o pastor Alain já falou, quero só enfatizar isso.
essa questão do estupro. A grande mídia mesmo, atores têm feito isso, até alguns artistas, cantores, tal, têm falado, os deputados colocaram o pastor Alan numa lista, eu vi com 28 deputados, 18 deputados. Chegou essa lista para mim, tudo. Ele é a favor do estuprador. Do estuprador. Ele defende o estuprador. É mentira. É mentira, e a gente acaba embarcando, infelizmente. A gente é da geração das manchetes. A gente vê a manchete no Facebook, isso aqui é a verdade absoluta. Então, vamos pesquisar a fundo. Vamos pesquisar a fundo. Não há nada que diga que vai alterar a questão do estupro, dos fetos anencéfalos também, né? São aqueles bebês que nascem sem o cérebro, tal. Então, pastor Alan, eu queria que você falasse para nós a respeito dessa discussão, como se travou. Que legal a frente da família colocar essa questão da concepção, desde a concepção, a vida... Reconhecimento da vida desde a concepção. Isso, reconhecimento da vida desde a concepção é quando ali o espermatozoide, o óvulo se encontram, tudo. Então, como é que tem sido lá dentro do Congresso, você que convive lá? A gente vê alguma coisa, eu gosto muito da TV Câmara, mas a TV Câmara não mostra tudo, não tem tempo de mostrar tudo. Mas como é que vocês debateram, como é que tem sido esse dia a dia lá, o que vocês têm ouvido, quais os movimentos a favor, quais os movimentos contra e tal? Queria que você falasse sobre isso para nós. Olha,